Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro para dar aquela dica sobre transição de carreira e falar um pouquinho sobre o mercado financeiro global. E hoje a nossa convidada, ela é estrategista-chefe global no Inter e essa gravação a gente está fazendo online porque ela está um pouquinho distante aqui da gente. Hoje ela está lá no Canadá, mas ela vai contar um pouquinho mais desse o que que ela está fazendo lá no Canadá. Seja muito bem-vindo, Gabriela. Oi, tudo bem? Oi, Henrique, muito prazer estar aqui com vocês, gente. Vamos lá, falar um pouquinho. Espero trazer, né, adicionar, agregar aqui algumas informações para quem, né, almeja aí uma carreira também no exterior. Legal, legal, Gabriela. Primeiro eu quero agradecer o seu tempo e a disponibilidade por você estar aqui com a gente, fazendo esse bate-papo. Sei que a agenda é bem corrida aí e pegamos uma semana aí conturbada, cheia de notícias aí no mercado americano. Então, primeiramente, agradecer o seu tempo. Mas, Gabriela, conta um pouquinho pra gente quem que é a Gabriela, o que que a Gabriela faz. Fala um pouquinho de você pro pessoal que está assistindo a gente. Bora, vamos lá. Bom, a Gabi, né, como né, o pessoal que é mais íntimo, né, acaba me chamando. Hoje eu sou a estrategista chefe global no Inter, então eu cuido de toda a parte de alocação estratégica dos investimentos dos nossos clientes. Então, toda a análise, né, de mercado, o que fazer com o seu dinheiro, né, pensando em Brasil e Estados Unidos. Então, acaba passando aqui pelo time, né? Mas, né, voltando um pouquinho, né, vamos falar lá dos primórdios, né? Para quem ainda quem não me conhece, né, eu fiz carreira no Banco do Brasil, então eu já fui concursada, né, fiz o concurso, passei, entrei no Banco do Brasil como todo mundo lá, que entra, né, via concurso. Então estava lá na salinha de autoatendimento com aqueles coletinhos amarelos, posso ajudar? Então comecei ali, gostava bastante, né? Achei assim super, né? Pô, concurso público, né? Estamos aqui e tudo mais. Mas quando eu entrei para o atendimento, eu já comecei a atuar na parte de investimentos, né? Então, com um nicho ali de clientes que demandavam um pouco mais de informações sobre investimentos, e ali eu já gostei, né? Me apaixonei por tudo aquilo ali. Era algo novo, mas eu gostava já, né, de macroeconomia, de finanças. Aí comecei a entender um pouco o que era. Eu era bem nova, tá? Então eu estava ali nos meus 19 para 20 anos. Então, o que que é taxa de juros? O que é Selic? Enfim. E aí eu lembro que eu participava daqueles calls matinais, né, com os economistas, com né, os analistas, enfim. E aí eu pensei assim, eu quero estar aí. Eu quero ser igual a eles, né? E aí foi aí que eu me concentrei. E aí comecei a estudar, né, mais essa parte, né, do próprio mercado financeiro, entender as certificações, então, né, CPA 10, CPA 20, tentar entender um pouco mais como era esse mercado. Passei a atender ali o cliente antes do private, né, mas era o cliente estilo que a gente chamava à época no Banco do Brasil, não sei se agora ainda é assim, mas era um nível antes ali do private e que demandava um pouco mais de conhecimento de produtos de investimentos, né, previdência, né, enfim. Mas não era suficiente, tá? E aí eu percebi que para conseguir dar um salto ali um pouco maior na minha carreira, e já de um sonho antigo, né, que eu tinha ali, eu precisaria morar fora, né? Eu acho que essa experiência ali faltava um pouco para mim, eu sempre quis. Mas para fazer isso, eu vim de uma família, não era uma família totalmente abastada, né? Então minha mãe, olha, você quer ir, mas você vai ter que juntar dinheiro para ir, porque eu não vou poder pagar, né? Uhum. Então, né, vamos lá. Então, trabalhei e tal. E aí, quando chegou o momento, eu falei assim, não, agora eu vou, né? Então, eu tinha ali um pouco de dinheiro guardado com, né, um trabalho que eu tinha feito ao longo desses anos no Banco do Brasil. Tinha o meu carro, aí, né, que tinha sido financiado, tá, gente? Na verdade, foi um consórcio.
um consórcio que eu tinha feito. Aí vendi o carro, né? Peguei ali todas as reservas financeiras e escolhi fazer, eu já tinha me formado na faculdade, e decidi fazer o meu mestrado em negócios internacionais na Austrália. Caraca, que legal. Bem ali, bem estrategicamente, É. né? Vamos estudar, mas vamos aproveitar e curtir um pouquinho. O que te chamou a atenção? A Austrália? Quando eu fui ver o curso, né, olha só que como a vida é fogo, viu? A vida com voltas, e ela vem com a mão para te dar um tapa, sabe Uhum. assim? Quando eu escolhi o curso, né, o mestrado em negócios internacionais, tinha 3 universidades que davam esse curso naquela época. Uma na Austrália, uma no Canadá e outra na Inglaterra. Canadá e Inglaterra era muito frio. Eu falei assim, não vou, né, para Canadá e Inglaterra, extremamente frio, não gosto de frio. O que que eu vou fazer lá? Então, vou para a Austrália. Enfim, então decidi ir para a Austrália, fui para Brisbane, né, em Queensland. E assim, gente, eu fui com o curso pago e 2 semanas de aluguel. E aí depois se vira, né? Então já cheguei lá desesperada, não aceito, né? Vamos lá, preciso trabalhar, tal. Então eu fui trabalhar de garçonete, né? Trabalhava a semana para pagar o aluguel da semana e a comida, entendeu? Era assim, era nesse nível. Mas, né, enfim, deu tudo super certo, fiz o meu mestrado. Durante um tempo também fui convidada pela própria universidade para dar aula para o pessoal da graduação de matemática financeira, de administração, como Legal. um tutor, né, que eles fazem lá. Então aí já ajudou. Aí depois fui convidada pela universidade para trabalhar num programa de integração de alunos internacionais, porque é um processo, né? Complexo, você fica, você sente o homesick, né? Você sente falta, tem muita gente que vai, não aguenta e volta, e aí larga o curso porque é difícil se adaptar culturalmente. E aí eu acho que esse processo de ter vivido lá durante este período me ajudou academicamente, com certeza, né? Você sai do sistema de ensino, eu não vou ficar falando muito Uhum. os anos, não vou fazer conta tenho, né? E aí vamos descobrir que eu não tenho 25 anos, mas enfim. Mas você entra num ambiente diferente, né? Academicamente falando, você tem um desafio. Eu já falava inglês naquela época, dava aula de inglês, mas quando chega lá, você pega um australiano, né? E o inglês. Cara, Totalmente diferente. eu chorei na primeira semana, eu falei assim, eu não acredito que eu coloquei todas as minhas economias nesse curso, que eu não vou conseguir finalizar o curso, porque eu não entendo o que o meu professor fala. Eu chorava, desespero, né? Mas, enfim, depois você, né, consegue, se acostuma, né? E o desafio do conteúdo também, né? Porque você foi para lá para estudar um conteúdo mais técnico, não era inglês. Então você acabava aprofundando em conteúdo que talvez você tinha que pesquisar o que era aquele tipo de conteúdo, né? Então acho que isso também era um desafio. Não, e sem contar que o meu mestrado, ele foi fora da minha área da graduação. Então, muita coisa que eu deveria já saber, eu não sabia. Então, nossa, eram livros e mais livros, né? Para eu pegar, absorver aquele conhecimento que eu não tinha, né? E participar das aulas, né? À noite, trabalhos, enfim. Então, foi uma experiência muito interessante, academicamente falando, que contribuiu, obviamente, né, para a minha carreira profissional, mas eu acredito que a vivência também foi um ponto extremamente importante para todo o processo que viria depois, né? Porque ali, enquanto você, né, tá vivendo com os pais, ainda não morou sozinha, tá né? O processo de estar em outro país e se vira, que você tem que se virar, entender como funcionam as coisas, faz a gente crescer muito, né? Crescer como pessoa, como profissional, como aluno, entender as diferenças, você está, né, ali em contato com outras culturas, então você tem que aprender a conviver com o que é diferente, com pessoas que pensam, que foram criadas de maneira diferente de você e que está tudo bem, e que é normal, é assim, está ok.
e a gente tem pouco disso, né? Vendo no Brasil, a gente é um país bastante fechado, para falar a verdade, né? Agora a gente está expandindo muito mais os nossos horizontes, mas a gente, e até em termos de investimento, né? O home bias, o viés doméstico, ele é muito forte ainda no brasileiro. O brasileiro, ele, né, agora abrindo aqui o parênteses, ele vai investir no exterior, ele transfere o dinheiro dele para fora, para investir em moeda forte e compra, sei lá, títulos de empresa brasileira, um bonde da Petrobras. Tamanho é o nosso viés doméstico, né? Então, essa experiência ajudou muito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de ter terminado, né, o meu mestrado lá, ainda fiz uma pausazinha ali na Nova Zelândia, depois fui para o Peru, fiquei uns meses ali para aprimorar o espanhol, né? Na verdade, foi, né, visitar Machu Picchu, cada um, né? Enfim, mas aproveitei esse tabaco Ah, aqui. Aí voltei para o Banco do Brasil, porque naquela época eu podia tirar uma licença não remunerada. Eu não, né, eu continuava funcionária né, concursada, mas sem o salário. Aí voltei para o atendimento, né, do alta renda ali, mas aí comecei a me movimentar dentro do banco para trabalhar numa área que pudesse me levar para essa parte internacional, que era o que eu gostaria. E aí abriu internamente uma vaga para a área de research, né, de research online, que é, né, a parte lá dos analistas que acompanham as empresas e dão as recomendações de compra, venda, manutenção, para os investidores institucionais. Eu não tinha a mínima ideia do que um research fazia, mas lá na descrição, a vaga falava que você tinha que ter inglês, que você ia ter experiência com investidores internacionais. Eu falei, quero, é isso que eu quero, tô pronta. Aí fui lá fazer a entrevista. Gente, eu não sabia direito nem o que era uma habilidade. Não, sabia, mas assim, né? Eu não tinha o domínio completo, né? De corporate finance e tal, não sei o quê. E aí fui fazer a entrevista. E assim, eu não fui tão bem tecnicamente na entrevista. Mas eu passei. E depois, né? Me teve e falei, Gabi, a gente passou você porque a gente viu o teu potencial. Mas não porque tu tava pronto, né? Ou seja, lá. Mas tá bom, é bom, né? Que bota a pessoa lá, né, no seu devido lugar, você chega com mais humildade, né? Como diz o meu sobrinho, ele fala assim, você não pode ser, você tem que ser, você tá muito desumilde. Então, né, eu não tava mais tão desumilde assim, então é bom. Ah, e aí lá foi um outro processo também de muito aprendizado. Porque eu precisava aprender realmente o que fazia um analista uhum. um analista de research, né? Então eu tive que voltar para as leituras, né, para a literatura, entender a parte ali de corporate finance, de valuation, desenvolver essa habilidade nos modelos, né, de avaliação de empresas. Como é que você desenvolve um modelo que funciona, que roda bem? Como que você, com esse modelo, você desenvolve uma tese de investimentos, ou seja, olha, eu estou vendo aqui, sei lá, que vale, eu comecei com o setor de educação, depois passei pela parte de aéreas, olhando Embraer, Gol, educação, bem naquela época da Croton, Anhanguera, um monte de Ânima, Feira Educacional, um monte de empresa, né, grandes empresas comprando as universidades menores, né, nas regiões centrais, enfim. E aí depois eu fui para o setor de commodities, né, siderurgia, estão em papel e celulose. Mas enfim, então, como que você montar uma tese de investimentos, né? Como que você, e não só montar a sua tese de investimento, mas também conseguir passar essa mensagem. Convencer a pessoa de que a sua tese ela é correta, né? Conseguir passar para aquele investidor que está te ouvindo que a sua tese é correta. Então, você tem que desenvolver não só a habilidade técnica, mas também a sua capacidade de comunicação, né? Então, ou seja, né, são trabalhos ali em conjunto, enfim, né, eu tive que fazer um dever de casa ali muito, vamos dizer assim, que exigiu bastante, né? Aham. Mas o legal é que aí, beleza. Então, né, obviamente, contei com a ajuda, né, de muitos colegas ali. E aí, depois de um tempo lá,
foi em 2013 que eu comecei lá. Quando foi? 2015, 16, isso, por aí. Foi só olhar e pegar. 2015, 2015, depois de 2016 também, eu listei entre os 10 melhores analistas do Brasil. Caraca, que legal. É. Parabéns. Cheguei lá sem saber nada, tive que correr atrás, apanhei muito, tá? Apanhei, mas no fim deu certo, né? Então, ok. E aí também, né, é outro ponto, né? O analista, quando ele sai com a sua técnica de investimento, ele sai super confiante, crente de que o que ele está falando ali né, ele já viu tudo, ele estudou tudo, ele sabe tudo. Pode mandar a pergunta que eu sei responder e você é louco se você não aceitar investir nisso que eu estou falando, que é uma boa oportunidade. E aí, né, de novo, a vida, ela nos ensina, né? A vida, ela é implacável. E aí, ai, a gata, toda sabichona, toda se achando a última bolacha do pacote. Vamos fazer um Investor Education em Nova York. Não, tô pronta. Nasci pronta. O que é o Investor Education? Quando uma empresa vai fazer um processo de abertura de capital, ela contrata os bancos, né, para fazer essa estrutura. E aí os analistas sell-side fazem uma avaliação da empresa e vão conversar com alguns investidores potencial para discutir a tese de investimento dessa companhia. E aí, com base nisso, você chega mais ou menos no valor um valor justo para essa empresa que ela ainda não está tradeada no mercado de ações. Então, que aquele depois, o valor saiu a tanto, vai IPO e tal. Então, tem esse trabalho de discussão entre os analistas, né? Então, quando acontecia isso, né, fiz o investor da Caixa de Seguridade, do IRB também, da Irani, junto com o pessoal lá, e teve mais alguma, bom, enfim, uma outra empresa. Aí, numa dessas, né, fica lá 3 meses trabalhando no negócio, dia e noite, trabalhando de final de semana, para estar tudo certinho, monta a apresentação, tá? Vamos para Nova York. Aí, visitando vários dados lá, né, vários fundos gigantescos, tal. E aí eu me lembro que a gente foi visitar o fundo, nossa, de Harvard, né? O fundo lá o fundo de investimento, né, dos alunos, né, que faziam doações para a universidade, fomos lá visitar o fundo de Harvard. Aí tô eu lá toda pomposa, né, para apresentar a minha tese, para explicar todo o meu valuation, como que eu cheguei naquele valor, tal, não sei o quê. O cara entra lá, super educado, nossa, assim, maravilhoso, 2 metros de altura e tal. Aí ele chega pra mim, oi, tudo bem, tudo bem. Aí eu vou começar a minha apresentação, fazer toda a evolução, né, da minha... Aí ele, olha, eu tenho 5 minutos pra te ouvir, você consegue me convencer em 5 minutos por que eu tenho que investir nessa empresa? Aí eu, não, né, dentro de mais assim, Aham. eu tenho 5 minutos, me fala aí o que chamou a atenção, se eu devo ou não investir e tal. E aí eu travei. Falei, não, mas eu preciso de 30 minutos. O meu discurso leva 30 minutos. E aí, e o cara de cabeça, ele já tinha o valuation. Ele conseguiu. Então se você tá falando que tá com o pé aqui e tal, não sei o que, você tá... Aí eu fiquei olhando pra ele assim, e pronto, acabou comigo. Eu saí, minha perna tremia. E aí, mais uma lição pra vida. Você nunca estará pronto o suficiente, né, mesmo você achando que você está. Então, se prepara, porque sempre vai ter alguém ali melhor do que você, né, ou mais rápido, ou mais experiente. Então, entre, vá sempre, né, com um pouco de humildade, né, para aquilo que você precisa entregar, aquilo que você precisa discutir, principalmente, né, no mundo dos investimentos, né. Eu acho que esse é um ponto que eu carrego muito, assim, hoje em dia. E até quando eu vou conversar com os clientes, quando eu vou falar de uma estratégia, né, de alocação, enfim, mais do que acertar muito, é preciso errar nele. Esse é um dos meus lemas hoje, assim, sabe? Porque acertar, você vai acertar, mas é mais difícil. Né? No fim das contas, né, ao longo do tempo, ganha muito mais aquele que errou menos. Então, se eu conseguir errar menos, indiretamente eu vou estar acertando mais.
né? Então, acho que essa foi a grande mensagem, né? E o grande aprendizado que eu tive no início ali da minha carreira, quando você ainda é novo, né? Tem até aquele gráfico, né? Você acha que você já sabe tudo, e de repente você Né? descobre que você não sabe absolutamente nada, né? Então, acho que esse foi um grande aprendizado, sabe? As porradas que você acaba tomando quando você acha que você já sabe tudo, que você está muito bem preparado, né? É sempre bom você saber que partir do pressuposto, olha, eu me preparei bem, mas, né, deixa eu ir aqui com calma, porque pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa. Então, acho que esse é o mais importante, entrar numa reunião, numa discussão, numa conversa, aberto para aprender também, né? Mesmo que você esteja ali para colocar o seu conhecimento, né? Então, enfim. Não, legal, show de bola, Gabi. Pô, muito bacana. Separei aqui 1 milhão de perguntas para fazer. Vou fazer uma aqui, a gente vai conversando. Eu separei um ponto legal que você trouxe ali. Você falou que em um certo momento da sua carreira, você precisava buscar algo diferente ali para o seu currículo, para sua bagagem, e aí você foi buscar internacionalizar a sua carreira. Aqui na escola, a gente tem alguns alunos que eles estão nesse momento de buscar algo diferente ali, já estão num cargo bem legal, já tem uma posição bacana aqui no Brasil, já tem as principais certificações ali, tá num cargo legal ali, tá num patamar, só que tem um perfil parecido com o seu, de sempre buscar algo a mais, buscar estar sempre evoluindo na carreira. Eles estão nesse momento de o que, que eu posso buscar de diferente para agregar mais valor no meu currículo, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou conseguir melhores posições e vou conseguir continuar crescendo na carreira. E aí eles entram nessa dúvida: o que, que eu faço agora? Busco internacionalizar? O que, que eu faço? E aí eles começam a buscar um monte de cursos sem direcionamento, aí eles querem sair comprando um monte de coisa. O que, que chegou no. Qual que foi o ponto seu de partida que você olhou? Agora eu preciso buscar algo diferente. E o que te chamou a atenção naquela época de internacionalizar a carreira? A gente estava falando ali mais ou menos o quê? 2011 entre 2013, mais ou menos. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado internacional, dentro do mercado financeiro, praticamente quase não se falava nisso. Ainda é algo muito novo aqui no Brasil. Recentemente que pô, o próprio Inter começou a falar bastante disso, e algumas outras instituições aí começou muito partida desses bancos digitais, trazendo esse lado de educação financeira do porquê investir no exterior. Então, naquela época, pouco se falava e você já meio que estava um passo à frente olhando esse movimento. Qual que foi o ponto assim da sua carreira que você olhou e falou: acho que eu preciso buscar algo diferente? O que te fez olhar para o cenário internacional? Que quando a gente traz para o mercado financeiro era pouco explorado isso aqui no Brasil. Sim. Bom, primeiro, eu sempre quis estudar fora, né? Quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha essa ambição, mas como eu falei, né? Eu tinha ambição, mas eu não tinha condição de ir. Então, eu mantive essa ideia, né, no pai e na minha mente. É, mas aí, profissionalmente falando, eu queria fazer. O que que eu almejava? Eu queria trabalhar com investimentos, Uhum. mas eu sabia que investimentos, você não consegue falar de investimentos sem estar falando de resto do mundo. O Brasil, naquela época, né, ainda hoje, já evoluiu muito, mas ainda hoje, é muito pequeno comparado com o que você tem, né, de opção global, né? E eu lembro que quando eu era gerente, quando a gente falava de investimentos, e aí eu vou responder a sua pergunta, depois a gente passa para o segundo momento da Uhum. vida, que é inter, né? Uhum. Profissionalmente falando, quando o cliente ele queria investir no exterior, o que eu conseguia oferecer para ele era um fundo cambial, que era o quê? Investir em dólar, em moeda estrangeira, mas não é investir no exterior, né? É comprar uma moeda mais forte, né? Se proteger da variação do dólar, né? Hoje não. Hoje a gente tem uma série de opções, né? Para os clientes, e aí já eu falo um pouco mais. É, mas era esse o pensamento que eu tinha à época. E aí, quando eu fui buscar os cursos, né, o que eu queria? Eu queria um curso que ele me desse uma visão macro, né, daquilo que você precisa para olhar quando você vai direcionar a sua carreira para o mercado internacional.
Então, por isso eu busquei negócios internacionais. O que o curso focava? Não era necessariamente em investimentos, né? Investimentos internacionais. Mas ele focava no processo de internacionalização de uma empresa. Que você precisa? E aí eu pensei, bom, se é para uma empresa, funciona também para uma pessoa, né? Vou tentar fazer meio que um deparo aqui. Então, o que eu precisava entender do mercado internacional para que eu pudesse me inserir no mercado internacional? Eu precisaria entender de finanças corporativas, né? Movimento, né, de finanças internacionais, como, né, movimento do câmbio, sim, precisava. Precisava entender de cross-cultural management, né? Como que você é, administra essas diferenças culturais. Isso é muito difícil. A gente subestima, às vezes, muitas grandes empresas subestimaram as diferenças culturais que existem e se deram muito mal. A Nike é uma delas, né? Um belo estudo de caso para quem, né, faz aí o seu né, MBA, enfim, né, em negócios internacionais, é um ótimo estudo de caso. Suzano, recentemente, com a compra da Fibra, tentando aumentar, né, um consórcio chinês, então, assim, a gente tem muita, né, toda essa parte né, de cultura, precisamos entender. Economia aplicada às finanças, né? O que isso significa? Como é que as variáveis macroeconômicas afetam as decisões das empresas, as decisões de investimentos? Por que eu preciso entender para onde está indo o mercado? Por que eu preciso entender a movimentação do câmbio? Por que eu preciso entender o impacto dos juros na economia? Porque tudo isso vai direcionar a maneira como eu vou investir, o efeito no meu portfólio lá na frente. Então, eu queria um curso que me trouxesse essa visão mais macro de internacionalização. E, no fim das contas, ele foi um curso, né, que acabou me ajudando. Como eu falei, né, eu não tinha aquela base, né, acadêmica, que eu tive que ir atrás, né, estudar um monte de livros de macroeconomia, micro, enfim, finanças no geral, e até mesmo administração no geral. Muita coisa precisei, né, revisitar, estudar com um pouco mais de afinco, né, que é a faculdade, sabe, às vezes, a minha, pelo menos, não foi tudo, mas também muita curtição. Então, eu também não leva mais a sério. Tem que aproveitar, né? Não, o meu foi. Faculdade, é, eu sou suspeito para falar. Eu fui mais curtição e depois a parte acadêmica. Eu falei a mesma coisa. Deixa eu me formar, depois na especialização eu sigo, eu levo a sério. mas enfim, então, era isso que eu buscava. E isso me ajudou até, então, primeiro, né, na fase de analista, porque eu conseguia ter uma visão mais macro das empresas, né, nos setores que elas estavam inseridas. Então, como que eu conseguia trazer esse conhecimento macroeconômico para dentro do micro, né, e não ficar tão presa ali nos detalhes. Ai, né, eu estou olhando aqui o balanço da Vale e aqui na linha, né, de, sei lá, enfim, o resultado financeiro está também feito. Ao invés de eu ficar presa, né, só naquele balanço da companhia especificamente, não, eu olhava muito mais o macro. O que está acontecendo na China? Como está o mercado imobiliário lá? Como que está o nível de estoques nos portos, né, do minério de ferro, lá nos portos chineses? Como é que está o setor automotivo na China, o setor automotivo no Brasil, nos Estados Unidos, para entender como que vai ser a demanda de aço, para entender a demanda de minério. Então, isso também me ajudou, né, a ser uma analista com uma visão muito mais ampla. E aí, para um segundo momento, que agora, né, no meu cargo de estrategista, né, então, como olhar todo esse mundo que a gente tem de investimentos, literalmente, né, como é que eu consigo avaliar todas essas variáveis macroeconômicas, né, e trazer isso para uma estratégia adequada de investimentos, seja, né, uma alocação mais estratégica pensando para o longo prazo, ou seja, aquela alocação mais tática, onde você aproveita daquelas oportunidades, né, de curto prazo, por conta, né, de um movimento rápido aqui, enfim, né, de Trump chegando no governo, ou, enfim, né, N possibilidades ali, ou, né, o Banco Central japonês tendo que aumentar os juros e tal. Então, isso me ajudou, né, para
para as diferentes trajetórias da minha carreira, né? E também para as certificações. Legal. Que aí depois você tem todo o mercado financeiro é cheio de Aham. certificações, né? A gente sabe, e é super importante, né? Uhum. Super importante. Então, tem esses pontos também. Legal. E aí você ficou ali praticamente quase 10 anos no Banco do Brasil. E como que foi esse contato de fazer essa transição? Foi mais ou menos ali que você acabou indo, foi em 2020 mais ou menos, que você fez esse movimento para o Inter. Como é que foi? Porque, por exemplo, quando a gente pega um profissional que trabalha, por exemplo, no Banco do Brasil, Caixa, que são bancos ali que você faz, você é concursado. Então, você já tem certos benefícios ali. E pelo o perfil que eu olho e analiso, você é uma pessoa muito fora da caixa. E aí tem, eu até ia fazer uma outra pergunta de como que foi a questão do ambiente para você. Porque quando a gente conversa, por exemplo, a gente tem alguns alunos aqui na escola que trabalham no Banco do Brasil, trabalham na Caixa, no Banco do Rio Grande do Sul, que você faz o processo ali do concurso, passa, e aí você tem uma certa estabilidade, vamos dizer assim. E geralmente, vou falar, a maioria dos perfis que trabalham, geralmente eles querem algo ali mais um conforto, eles meio que acabam se acomodando ali. E são exceções que a gente vê que de fato não é porque está numa instituição pública que ela vai se acomodar. E o seu perfil, para mim, é muito fora da caixa, assim. Você, por tudo que a gente conversou ali, você meio que, por mais que você nunca pensou em se acomodar, você sempre buscou um passo a mais, um passo a mais. Tô. E voltou. Tá ouvindo? Ah, Ah, legal. agora tô. E durante esses 9 anos, quase 10 que você esteve ali no Banco do Brasil, você passou por vários cargos ali e mostrou sempre uma crescente de evolução. E como que é, pô, você tem que sair de um banco público e pensando, pô, vou entrar no Inter. O Inter, o quê? 2020 ainda era uma novidade, era tipo banco digital que É. tava começando ali a ganhar mercado, e aí tinha outros bancos digitais também que eram muito fortes. Como que foi esse movimento assim? Pois é, vamos lá, né? Falar um pouquinho antes ali. Eu sou filha de funcionários públicos, né? Aí o desafio é muito maior. Imagine seus pais falando que você vai sair do Banco do Brasil. O meu pai era do setor financeiro, a minha mãe da área da saúde. Então, filhas de funcionários públicos, na hora que você começa a estudar e pensar na sua carreira profissional, a orientação vai fazer concurso. É natural isso, assim, é como. Então, o que eu via de opção profissional era, não, é concurso, né? Eu não tenho outra alternativa, tem que ser concurso, porque é seguro, né, você vai ter o teu emprego para sempre, né, tem vários benefícios, então ali foi, né, a minha decisão era concurso porque tinha que ser, eu não tinha uma outra alternativa. Mas, né, como você mesmo colocou, eu sempre pensei fora da caixa, isso é verdade, eu sempre fui muito assim, desse jeito, que você está vendo Aham. aqui, que vocês estão vendo aqui, né, e querendo fazer coisas diferentes e tudo mais. O meu tempo no Banco do Brasil foi maravilhoso, não posso reclamar. Foi uma escola fantástica, né? Eu não sou daquelas que saiu da empresa e, não, lá tudo era ruim. Não, não é. Eu acho que, né, quando você gosta do seu trabalho, você faz o seu trabalho direito, você é devidamente reconhecido. Então, né, a minha trajetória no Banco do Brasil sempre foi ascendente. Então, comecei como, né, posso te ajudar ali nos terminais, né, de autoatendimento e cheguei a gerente, né, hoje é banker, né, mas Uhum. naquela época era gerente de relacionamento alta renda, olha o tamanho do nome do curso, né? Entrei como analista, aí virei analista sênior, aí virei coordenadora, né, ou seja, eu era responsável pelos analistas júniores que chegavam e treinar esses analistas que também chegavam baseado no potencial, como eu cheguei, porque no Banco do Brasil você não pode contratar um analista, Uhum. né? Você tinha que contratar alguém que tinha potencial para virar um analista e desenvolver, né? Que é concurso, tá todo mundo concursado, tá? Então, trabalhei nessa parte, né, de desenvolver esses novos analistas. Então, ou seja, eu fui, né, escalando ali, né, fazendo a minha carreira. E aí, e aí lá em 2020, né, quando foi um pouquinho antes, foi janeiro de 2020, o Inter me abordou. Eles estavam criando a área de Equity Research,
E aí eles me convidaram para criar essa área. Mas aí, aquela época, eu estava grávida de 36 semanas. Ou seja, eu Caramba. já estava, né? A barriga já estava para fazer o pop-up, né? E eu falei assim, olha, eu adoraria, mas agora, não vai estar dando, Aham. né? Eu preciso concentrar aqui nesse serzinho que está chegando, né? Preciso fazer o meu papel de mãe, né? É, Era, né, minha segunda filha, enfim. E aí falei, não, agora eu não posso, né? Tô aqui já para barriga gigantesca. E aí, quando foi em junho, eles entraram em contato de novo. E aí, tudo bem? Já, né? Passou, tal, a pandemia correndo, tal. Enfim, aí deu tudo certo. Falei, não, então vou. E a decisão de sair do Banco do Brasil, ela foi mais no sentido de, poxa, eu posso ir para construir alguma coisa, né? Criar do zero, né? Ali uma área de equity research, que seja passar um pouco mais do meu conhecimento e, quem sabe, deixar uma marca, né? Poxa, né, fizemos aqui, né, estruturamos uma área, enfim. Então, isso foi o que mais faltou ali, a minha decisão, né, de trocar, né, de sair da empresa, de uma empresa pública e ir para o mercado privado, né? E, no fim das contas, o Inter tinha muito essa pegada também de uma fintech, né, de uma empresa que trabalhava ali como uma startup, né, alguns setores ali e tudo mais. Isso foi muito legal, eu me adaptei muito a essa cultura, né, de estar ali criando coisas novas, testando coisas novas, trazendo ideias. E foi legal que quando aí eu saí de um banco completamente, né, com uma Uhum. estrutura já pronta, né? Aí eu cheguei lá, tal, então vamos lá, vamos começar, tudo ainda à distância, porque a gente estava no lockdown, então, né, tudo via Teams. E aí eu perguntava, vem cá, cadê a, sei lá, a política, né, o código da área? Não, tem que criar. Aí eu, como assim tem que criar? Não, mas e o pessoal, e o compliance, não sei o quê? Não, aí você tem que falar lá com o time do compliance para pelo amor de Deus. E os modelos? Não, tem que criar. E os relatórios? Tem que criar. E os analistas? Não, tem que contratar. Aí sabe assim, você, nossa, meu Deus, realmente, eu vou ter que criar mesmo. Já tinha, né, ali dois analistas, né, na equipe, e aí a gente, né, começou, né, deu continuidade, começou a estruturar melhor o início de cobertura, enfim, né? E aí a gente foi criando, né, juntos essa área, né, de equity research, dando mais robustez, fazendo lives, né, as carteiras recomendadas. E aí foi super legal, depois de um tempo, né, com a área já estruturada, tivemos dois analistas na equipe listando entre os 10 melhores do Brasil também. Então foi assim, nossa, um orgulho gigantesco, né, de ter ali pessoas do time tendo este reconhecimento. Uhum. Depois de um tempo também a gente tem as carteiras recomendadas, né, enfim, para o mercado. A nossa carteira ficou em primeiro lugar no país, né? Caraca, que legal. Então foi muito legal, um ótimo reconhecimento também. Então, assim, né, toda aquela bagagem, né, de lá do passado, né, aquela vivência, né, com diferentes pessoas, diferentes culturas, ajudou também a traçar esse caminho, né, para fazer essa estrutura em termos de Inter. E aí, quando chegou o momento, né, da internacionalização do Inter, eu estava pronta também para este processo, né, de olhar para fora e analisar o mercado, abrir esse leque, né, de oportunidades de investimentos para os nossos clientes. Então, olha lá, vamos olhar além de Brasil, dá para a gente olhar para fora agora, né? Hoje a gente tem, aí volta, né, naquele ponto que eu tinha mencionado do fundo cambial. Na minha época, você quer investir no exterior, você compra um fundo cambial. Hoje não. Hoje você transfere, você pode comprar ações, você pode comprar fundos, você pode comprar bonds, você pode comprar treasuries norte-americanos, você pode comprar ETFs. Imagina, né? As opções são diversas, né? É, e aí, né, vamos então vamos expandir o nosso leque, né? Ao invés de olhar só para ações,
vamos olhar para todo o mercado de renda fixa, o mercado de criptoativos, o mercado de real estate, e aí a gente começa, né, com toda essa estrutura de acompanhamento de ativos e classes de ativos também no exterior para os nossos clientes, né? E aí agora, aí vamos lá, aí é de novo, conhecer o mercado novo, certificações, né, que são diferentes, né? Ah, tem o CNPq. Não, o CNPq não adianta, tem o CNPq, né? Sai uma SAI, uma Series A6, uma Series A7, né, para research. Então vai ter mais de novo para todo o processo de certificação. E Aham. assim a gente vai. Imagino que deve ser uma loucura no bom sentido, porque meio que você tem que zerar tudo aquilo que você aprendeu até o momento, você tem que botar numa caixinha ali do lado. Opa, peraí, agora eu tenho que começar a aprender outra coisa do zero. E eu imagino com esse desafio de você. E tem essa questão que você. Pô, é um mercado totalmente diferente. Quando a gente olha o mercado americano comparado com o Brasil, a gente não é praticamente nada. Em questão de tamanho de instituições, leque de produtos, perfil de investidor é muito diferente. Então, Muito, cara, imagino que é 1 bilhão de coisas assim que você tem que recomeçar a aprender do zero, né? muito, né? Regulamentação, tributação, tudo é diferente, né? Aí agora é assim, existe a conversa que a gente tem com o cliente brasileiro que vai investir no exterior, que é um tipo de perfil, e o cliente americano que vai investir, que é completamente diferente. A visão de investir é diferente Uhum, de quem tá, né, do US resident uhum, e do residente brasileiro. Porque no Brasil, mas assim, ok, e é compreensível, né? A uhum, gente está falando de um país onde a taxa básica de juros é de duplo dígito uhum, num nível normal, né? Então, é, o que não era normal era o nível que a gente viu a Selic ali, né, nos seus 2% da uhum, economia e tal, não sei o quê. Mas o normal é uma taxa, né, ali de 10, uhum, até 12, que seja, né? A gente já viu, né, para quem é uhum. mais das antigas, né? Não eu, né? Vocês aí. Mas a gente já viu taxas muito mais altas do que isso. Uhum, Época de inflação, que você tinha que ir no mercado comprar rápido, pegar as coisas, porque o cara da maquininha vinha uhum. aumentando os preços. Vocês não sei se estão nessa época, eu também não sei. Mas, né, existiu, tá, gente? Uhum, Na época. Né? Então, então a gente tem num mercado onde as taxas de juros são bastante elevadas, naturalmente, você pende para renda fixa, né? Agora, no mercado onde as taxas de juros ficam ali em torno de 2, 3%, 2%, zero até, né, há pouco tempo, uhum, você tem que buscar outras alternativas, né? E aí existe esse perfil, nessa diferença de buscar outros tipos de produtos. uhum, Pô, é só você olhar, né, a bolsa, o S&P 500, né? O uhum. Ibov, muito menos do que isso, né? E além disso, o horizonte de investimentos é diferente. Para o americano, o curto prazo é um ano. É um ano. Para o brasileiro, não. Meu curto prazo é um mês, 2 meses. Não, Uhum. um ano. Imagina, eu não sei onde vai estar os juros daqui a um ano. Aham, E faz sentido, porque a volatilidade é muito maior também aqui, aham, no Brasil, né? Então tem isso também. Então você tem que se adaptar, uhum. né? Legal, legal. E como que é essa rotina hoje? Hoje você está no Canadá e o Inter é em Miami. Como é que foi essa transição para fazer essa mudança? Como que é essa rotina aí hoje? Tá? Hoje, na verdade, a opção de estar no Canadá é uma opção mais pessoal, com a Uhum, família, né? O meu marido também. Então, eu faço remoto, uhum, remoto, né? E aí vou para Miami, né? Com uma uhum, certa frequência para estar lá no escritório. Mas em termos de rotina, o fato de estar, né, em casa não deixa de ter uma rotina super movimentada, né? Então, né, eu sou responsável pelo morning call, uhum. né? Então, todos. Lembra lá quando eu comecei a nossa conversa aqui, que eu falei, eu escuto esse pessoal, eu quero ser como ele. Então, hoje eu faço um morning call, ó, que beleza, né? A visão, né, materializada, né? Aham, Você tem que mirar lá e entra lá e você vai. Então, o Morning Call, né, fica aqui com a gente. Então, toda essa parte, né, de análise do mercado, né, para onde estão, para onde a gente está olhando, né, o que a gente está vendo de mudança.
eu trabalho muito junto, muito próximo do time de macroeconomia, né, que faz essas análises macroeconômicas, e aí, com base nessas análises e com os movimentos, né, que a gente vê de mercados, investidores, a gente traça, né, a nossa estratégia de alocação. Então, relatórios de acompanhamento do mercado como um todo, né, o que está acontecendo, quais são os impactos? Pô, o Trump acabou de assumir e fez o seu discurso inaugural. O que a gente pegou desse discurso, né? Com base nesse discurso, o que a gente acha que deve performar melhor, né, nos próximos anos? Com os clientes também, com certeza, né? Lives, né, para passar né, as nossas teses de investimentos, né? Que não basta ter a tua tese, você precisa passar, mostrar por que vale a pena, né? O que te levou a acreditar que aquele é o movimento mais correto a ser feito também, né? Então, tem todo esse processo, e além disso, conciliar a vida profissional com a vida de estudante, que a gente continua sempre estudando, né? As certificações estão aí, com a vida de dar aulas, né? Que a gente também, uma vez, né, dando aula, você sempre continua, né, dando aula, e a vida de mãe, né? É mais difícil. Legal, legal. E fica o convite, você que tem esse lado educacional bastante forte, gosta também, fica o convite para você participar aqui, fazer uma aula aqui com os alunos também. Pô, tem uma bagagem aí para trazer para os alunos. Vamos marcar. Gabi, sei que o seu tempo tá bem corrido aí hoje, daqui a pouquinho você já tem uma reunião, acho que a gente pode até marcar depois uma segunda conversa para a gente aprofundar mais. Tem 300 mil perguntas aqui que eu gostaria de fazer, mas eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco para não te atrapalhar também. É, Quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelo bate-papo. Só eu, pessoalmente, já tirei vários insights dessa conversa. Tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui também tirou vários insights. Eu queria, para a gente finalizar aqui, você deixasse um recado para a galera que está ouvindo a gente, um conselho, alguma dica, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo ou vão ouvir a gravação depois, eles vão tirar muitos ensinamentos daqui. Muitos alunos que estão acompanhando a gente, eles têm esse intuito de fazer essa internacionalização da carreira e poder ouvir alguém com um perfil igual ao seu, que tem toda essa trajetória, eu tenho certeza que vai ajudar muito eles a pensar em estratégia, em planejamento, para eles poderem organizar e fazer esse movimento para o exterior também. Então, legal. Bom, a gente primeiro um pouco ler muito. Acho que conhecimento, né? Estudar. Eu falei para vocês que eu ainda sou estudante, é verdade. Então, estudar muito, ler muito, ter conhecimento ninguém tira da gente, né? Você sabe disso, alguém já falou isso para você. Então, eu vou repetir isso aqui para você. Conhecimento que ninguém tira. Então, quanto mais conhecimento você tem, com certeza ele será útil em algum momento, né, da tua vida. E não basta só ler, né? As coisas técnicas, tá? A gente tem que aumentar, expandir o nosso horizonte, porque só assim para a gente fazer uma conexão neural, tá? E uma outra mensagem que eu acho que vale extremamente a pena, eu já passei aqui, mas eu vou encerrar com ela, né, e ressaltar, mais do que acertar muito, é preciso errar menos. Então, quem erra menos acaba sendo mais consistente, gente. Então, procurem isso, né? Mais do que ficar acertando ali na vírgula, né? Qual vai ser a próxima NVIDIA, né? Vamos tentar errar menos, né? Eu acho que isso me trouxe até onde eu estou, né? Claro que a gente vai errar, mas a gente erra menos do que os outros, a gente tem uma consistência muito maior. Acho que esse é uma lição, né, que eu tive aí em diversos momentos, né, da minha vida, e eu tento levar ela bastante ao pé da letra ali, né, bastante à risca, né, tentando ver sempre com toda a humildade possível, porque a vida é um aprendizado constante, né? A vida, ela te traz lições que você, como não, aprendeu. Legal, legal, show de bola, Gabi. Gabi, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Quero agradecer a todo o time do Inter também por
ter liberado você para participar aqui com a gente. Conta com todo o time Eu Me Banco também, o que a gente puder ajudar, tanto você ou tanto o time do Inter, em questão de cursos, treinamentos, o que tiver dentro aqui da escola a gente puder ajudar. Quero deixar também que a gente está de portas abertas, tanto para você quanto para todo o pessoal do Inter. Quando vier aqui para o Brasil, vem aqui conhecer a nossa sede, dá uma passadinha aqui no nosso escritório. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gabi. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para novos bate-papos. Acho que é super importante, né, a gente compartilhar a nossa experiência, o nosso conhecimento. E pode deixar, quando eu estiver no Brasil, eu não toco, mas aí para vocês. Show de... Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Pessoal que está em casa assistindo a gente, não esqueça ali de curtir esse vídeo, compartilhar, comenta aqui. Se você está ouvindo pelo Spotify, é muito importante você dar aquela avaliação de 5 estrelinhas. Reza a lenda que quem não compartilha o vídeo e não manda para os amiguinhos, não consegue internacionalizar a sua carreira. Então é muito importante que vocês façam isso aí também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!